o que é importante da gente conhecer sobre temperamentos? Porque a gente consegue ajudar essa criança a lidar com as dificuldades dela, com as faltas dela, para que ela consiga montar, né, e moldar uma personalidade mais legal, mais segura, né. Então foi Thomas and Chase e depois deles teve vários outros estudos que basearam nos estudos deles. Então quando a gente fala de temperamentos, mesmo que não seja esse estudo deles, todos os estudos mais recentes agora, né, anos 90, anos 2000, foram baseados nesse estudo deles. Então a gente conta tudo que veio deles para frente. Foi um marco. Esse estudo longitudinal, ele chama New York Longitudinal Study. Foi a partir desse estudo que chegou nesses pontos, e enfim, foi um estudo muito profundo, muito longo, né? Esse tipo de estudo marca, né, gerações e muda muito a forma como a gente olha, né, para o ser humano, enfim. Mas então, né, surgiram 9 categorias de temperamento de acordo com esse estudo. Então, uma, né, que é muito claro para quem é mãe de bebês e crianças, né, pequenas, que é ritmicidade, né? A ritmicidade está muito relacionada realmente ao ritmo da criança, muito relacionada a funções biológicas. Existem as crianças, né? E todo temperamento é como se fosse uma faixa que tem dois espectros, né? Muito baixo e muito alto. Então, tem as crianças que são muito baixas nessa ritmicidade, né, nesse ritmo das coisas, e as crianças que são muito altas. Então, por exemplo, a criança que tem uma ritmicidade muito alta é aquela criança reloginho que acorda todo dia na mesma hora, vai dormir na mesma hora, toma café na mesma hora, sabe? Tipo, tudo certinho, a sonequinha certinha, enfim, é um reloginho. E se você sai desse ritmo dessa criança, ela pode ficar irritada, se você vai dormir num lugar diferente, às vezes ela não gosta, e enfim, é a criança reloginho. E tem a baixa ritmicidade, que é aquela criança que passou por um salto, mudou tudo. Nasceu outra criança. Aí veio, sei lá, durante um período a criança vai dormir 8 e acorda 8, depois de 2 meses ela está dormindo 8h30 e acorda 7h30, e depois um dia ela almoça meio-dia, no outro dia ela almoça. É uma criança que não tem ritmos, então não adianta a gente tentar botar uma rotina louca, certinha, numa criança que não tem esse traço, né, de temperamento da ritmicidade, do mesmo jeito que não dá para ser freestyle com uma criança que tem muito ritmo. Então, esse é um dos traços. E para a gente entender o temperamento da criança, ela passa por todos esses traços, né? Por exemplo, o Luca, ele tá mais do meio para o baixo. Ele não é uma criança que tem muito ritmo. Ele é uma criança mais freestyle. Então, se, por exemplo, se eu tivesse feito um desses cursos de sono, né, com ele, que tem essas super rotinas e rituais certinho, na hora certa, eu e ele iríamos sofrer, enlouquecer, porque ele não dá certo. Não é do temperamento dele isso. E não é do meu temperamento também. Para mim, a coisa mais difícil na vida é almoçar no mesmo horário. Eu nunca consegui almoçar no mesmo horário. Cada dia eu tô numa fome diferente e tal. Então, assim, uma coisa que eu adoro, por exemplo, essas alimentações low carb que você pode fazer de jejum, porque tem dia que eu não acordo com fome. Então, por exemplo, depois que eu descobri isso, que eu podia comer quando eu estava com fome, isso foi uma coisa que transformou a minha vida. Porque, por exemplo, aí tá lá, eu não fico marcando, eu vou fazer jejum de 8, de 9, de 12. Mas eu tomo café na hora que me dá fome. Eu não tenho essa necessidade de estar tudo sempre certinho, sabe? Um dia que eu durmo mais tarde, eu acordo mais tarde. E o Luca é muito assim comigo também. Então, assim, por exemplo, no fim de semana, a gente tá curtindo até um pouco mais tarde, ele dorme mais tarde e acorda mais tarde. Depois chega a segunda, ele acorda cedo e num dia ele recobra essa rotina dele. Uma criança que tem essa ritmicidade muito alta, se você sai da rotina, pode ser que ela demore vários dias para voltar. Então, no fim de semana, você tem que continuar mantendo os mesmos horários, que ela não vai conseguir mudar essa rotina. Então, essa ritmicidade é um dos nossos traços de temperamento. O segundo, que também é muito fácil da gente ver nas crianças, e assim, a gente tem alguns temperamentos que a gente vê desde bebezinho, tipo, a ritmicidade é algo que a gente vê da hora que nasce, e tem uns que a gente vai vendo, geralmente todos eles, até uns 5 anos, a gente já consegue perceber todos os traços, tá? O 2 é o nível de atividade, que é uma criança muito ativa, é uma criança muito quieta. Então, a gente tem, né, a criança nesses dois espectros, aquela criança que tem um nível de atividade alto, aquela criança do movimento, está sempre correndo, subindo, escalando, jogando bola, blá, blá, blá. E a criança do nível de atividade baixa é uma criança mais quieta, mais concentrada, ela prefere, às vezes, ler um livro, assistir um filme, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente sabe disso, a gente tem que tanto suprir, por exemplo, uma criança de movimento alto, né? Essa necessidade de movimento da criança, mas também saber interessar ela em atividades que ajudam a concentrar. Porque senão, quando chega naquela idade escolar,
ela não vai conseguir concentrar para estudar para uma prova, ela não consegue ficar sentada na cadeira para fazer uma prova, né. Do mesmo jeito que uma criança tem uma nível de atividade muito baixo, se a gente não vai trazendo ela aos poucos para ter contato com a natureza, para, né, ter um esporte de movimento, uma natação, mesmo que seja alguma coisa mais fluida, a fica difícil para ela depois, mais para frente, conseguir fazer esse tipo de atividade. Então é bom a gente saber para a gente poder ir ajudando a guiar, né.